Durante o meu tempo na internet, eu sempre gostei de ficar vendo histórias de terror que ficam entre essa linha que a gente conhece entre a realidade e a ficção. Sabe aquelas histórias que você pensa e tem certeza que elas são reais, porque elas não têm nenhum tipo de coisa sobrenatural, como, por exemplo, fantasmas e esse tipo de coisa. São só a maior capacidade que o ser humano consegue ser perturbador. Histórias que trabalham com coisas que a gente vê no nosso cotidiano, mas tem aquele pingo de terror pra talvez servir como uma janela sobre quão bizarro e perturbador o nosso mundo consegue ser. Algumas dessas histórias e coisas que eu vou falar aqui hoje ficaram grudadas na minha cabeça desde a primeira vez que eu ouvi sobre elas. Algumas delas são verdadeiras, com histórias e coisas que provam a existência dessas histórias e o que se passa por trás delas. Outras são completamente impossíveis de se provar ao certo, mas todas em comum me deixaram com uma certa marca quando eu ouvi elas pela primeira vez. E por conta disso me tiraram o sono em uma noite aleatória por aí. Porque elas são histórias muito bizarras e interessantes, derivadas da nossa realidade mesmo. Essas histórias são espalhadas pela internet, muito fora dela, por muito tempo dela. Algumas delas eu ouvi em canais do YouTube, outros eu vi espalhando pela internet por Reddits e fóruns e esse tipo de coisa. Isso inclui todo tipo de coisa bizarra que eu consegui montar dentro de um vídeo e pensei, tá aí uma coisa que tiraria o meu sono de noite. E que estão agora compiladas nesse vídeo aqui. Aproveita. E você sabe, quando você vai procurar e ver esse tipo de histórias de terror, a vibe daquela coisa e a estética é grande parte do que carrega a experiência de você consumir essas mídias. E não tem nada melhor pra melhorar a sua experiência em consumir qualquer coisa de terror ou qualquer coisa mesmo do que um navegador completamente customizável. E é por isso que esse vídeo é patrocinado pelo Opera GX. O Opera GX é a única experiência dentro de um browser onde você pode customizar e editar ele pra encaixar exatamente na sua vibe e estética. Tudo isso com o apertar de um clique você pode adicionar mods dentro do seu navegador, que altera a música de fundo, barulho de teclado, wallpaper e cores, tudo completamente customizável para você desabilitar o que você não quer e deixar o seu browser a sua cara da forma mais perfeita possível. Mas além de ser só um browser de vibes, o Opera GX também tem 1,5 milhão de configurações e coisas que são só qualidades de vidas muito importantes e interessantes de você ter acoplado dentro de um browser. Que vai desde o GX Corner, que tá sempre mostrando jogos grátis que estão disponíveis em todas as plataformas durante a semana para você se informar por lá, até ferramentas como o GX Control, que deixa você limitar a quantidade de uso que o seu navegador faz para você poder dedicar a maior parte do PC para jogos, por exemplo. E até também ferramentas que usam chat GPT integradas dentro do browser. A Aria, a mais nova ferramenta que vem acoplada dentro do seu browser, é uma ferramenta própria da Opera que tá lá para facilitar suas buscas e te ajudar em pequenas pesquisas que você quer utilizar, seja para o seu jogo ou para qualquer coisa que você queira pesquisar. Basta tu dar alguns cliques de distância e perguntar para ela o que você quer saber sobre o seu jogo favorito que você tá preso no momento, que ela vai te ajudar com as respostas que você precisa. Facinho, facinho, de boa, sem problema nenhum. O Opera GX é um navegador extremamente completo, com diversas funções bem pequenininhas, mas ajudam todas na hora de você ter uma experiência melhor procurando e usando a internet. Principalmente para você que gosta muito de jogar coisas, que eu acredito que seja a grande parte desse canal aqui. E com ele ainda facilitando e dando a opção de você exportar todos os seus favoritos históricos e coisas salvas de outros navegadores pro Opera, não tem por que você pelo menos não tentar e testar ele pra ver se ele é bom mesmo. Então se você estiver interessado no Opera GX, você pode clicar no primeiro link aqui da descrição e baixar ele de graça pra você mesmo testar e ver se você gosta dele, beleza? E se você gostar, talvez esteja na hora de você largar esse seu navegador chatão pra um navegador que é literalmente melhor em tudo que ele se propõe. E caso você não tenha interesse, só uma clicadinha no link da descrição também vai estar ajudando o canal aqui muito, beleza? Muito obrigado, Opera GX, por estar patrocinando esse vídeo e vamos então navegar no submundo da internet. Nas últimas semanas da internet tem um nome tomando conta de tudo quanto é lugar por ela. Esse nome pode parecer despercebido para quem tá rolando um feed do TikTok ou qualquer outro site e simplesmente não presta atenção o suficiente, mas todo mundo que decide pesquisar esse nome e entender o que tá acontecendo aqui sai extremamente perturbado pelo o que eles veem. Smart Schoolboy 9. É esse nome. Essa história começou num post do Reddit onde um usuário postou ter encontrado contas do Instagram completamente bizarras feitas em uma estética específica, onde todas elas são contas se passando por crianças. E então mostrou essas imagens pro mundo pela primeira vez. Essas contas são contas bizarras cheias de Photoshop que parecem que mostram crianças ou pessoas photoshopadas para parecerem crianças. Todas uniformizadas de uma forma específica e com características
perturbadoras. Essas fotos pareciam retratar garotos e garotas nas suas experiências escolares. A descrição da primeira conta que chamou a atenção da internet, a Truth Sticks 11, falava que ela era de uma criança de 11 anos que frequentava a escola e ela era cuidada por um adulto formado que se deseja se manter anônimo. Então essa conta seria supervisionada por um pai/cuidador. Mas o conteúdo dessa conta, assim como de todas as outras contas que foram linkadas também nesse post, não fazem essa coisa de contar o dia a dia de uma criança ou mostrar ela. E sim, mostra essas montagens bizarras de um rosto colado em um outro corpo, né? Fazendo essas colagens bizarras nessa estética muito colorida e perturbadora de olhar. Todas têm essa estética de extrema edição, com cabeças completamente desproporcionais, coladas em corpos adultos, com bocas editadas, olhos editados, coloração da pele clareada e editada também. Essas contas foram encontradas como esse show de horrores de visuais completamente falsificados e editados, parecendo que eles estão introduzindo personagens com coisas que eles gostam de fazer e quem eles são. Mas tudo isso é extremamente falso e modificado com essas colagens de imagens feitas por IA em corpos diferentes e distorcidos. Essas crianças e pessoas nas fotos não existem, elas são feitas artificialmente usando IA e Photoshop, todas usando esse mesmo estilo de edição como se eles estivessem tentando criar uma história ali, ou um mundo paralelo. Se essas contas já não fossem perturbadoras o suficiente, usando imagens de crianças menores de idade para criar esse mundo bizarro que ninguém ainda sabe o propósito, ao que tudo indicava ir pro pior de todo mundo, isso tudo que a gente tá vendo aqui não é uma espécie de ARG ou uma história querendo ser contada. Essas contas eram realmente regidas por uma única pessoa fazendo o papel de várias nesse roleplay insano sobre ser uma criança na escola, usando essas imagens de inteligência artificial para criar pessoas para encaixar no que eles querem fazer ali. E isso era muito preocupante por si só, mas era só o começo desse buraco, porque assim que a internet foi acabando descobrindo sobre essas contas e colocando os olhos nela, essas contas foram uma a uma sendo pulverizadas e sumindo da internet, excluídas ou banidas. O que explicaria que, de fato, isso não é um ARG, nem uma história. E uma dessas contas que foi deletada assim que isso tudo começou a ganhar muita atenção da internet é a conta principal que a gente vai ver aqui, porque ela pertencia ao dono de todas essas contas, uma pessoa real fingindo ser uma criança de 10 anos. Esse indivíduo tem 59 anos de idade e é conhecido como David Alter, um morador de Doncaster. E esse indivíduo, antes da conta dele ser derrubada, postava vários vídeos dele com o rosto todo pintado de branco, vestindo o que parece ser um uniforme escolar e botas de salto alto, uma lancheira e agindo como se fosse uma criança. Em todos os vídeos da conta dele, ele tá com essa feição bizarra, enaltecendo os lábios dele com esse rosto completamente branco pintado, botas de salto alto, cara completamente branca, voz fina e essa lancheira e roupas bizarras. E essa forma dele se vestir é exata a mesma forma que a gente vê editado em todas aquelas outras imagens até ali. Não é muito difícil de você entender que o que a gente tá lidando aqui não é um ARG, não é uma história. É conteúdo de fetiche e é um dos mais bizarros que você pode ter, porque envolve coisas criminais. Todas essas contas são conteúdo de fetiche, e isso é bem evidente por conta de todas as características que elas têm em comum. Seja na estética, no fato de que eles mostram toda vez essas bocas desproporcionais, todas eles parecem que tem alguma fixação bizarra em salto alto, incluindo o David usando uma delas. Isso é claramente algo feito para realçar fetiches desse ser perturbado, e fica ainda mais perturbador quando você entende o que ele tá fingindo ser ali. Todas essas contas são da mesma pessoa, David Alter. E essas contas interagiam com as outras como se fossem diferentes mesmo, criando esse ecossistema bizarro onde essas contas interagem entre si, mas são feitas pela mesma mente insana e depravada. E por mais que a princípio pareça uma conta bizarra e nada além disso, começa a ficar muito mais perturbador conforme você vai dentro dessas contas e vê quão inapropriado é todos esses posts e quão inapropriado começa a ser toda essa questão junta. O criador disso tudo, o David, começa a se posar como até outros personagens, como o próprio Nick Crowley encontrou no vídeo dele investigando isso. Yeah, I'm Stephanie.
onde ele se passava por uma garota chamada Stephanie, e era ainda mais bizarro quando se tratava dela, postando ainda mais coisas inapropriadas se passando por uma menor de idade. O Smart Schoolboy 9 fazia isso com diversas outras contas que ele tinha, desde a mesma estética até a mesma ideia de ser um garoto ou uma garota na escola. Em alguns desses vídeos ele até parecia andando pelas ruas de Doncaster utilizando esse mesmo equipamento que estava usando. E depois de investigarem mais a fundo, encontraram um único vídeo do Smart Schoolboy 9, que é talvez o mais perturbador de todos eles e talvez mostre o quanto que ele é uma ameaça que ainda tá solta. Correndo atrás de garotos nas minhas botas de salto alto. Correndo atrás de um garoto. Ele de fato sai ou saiu no passado correndo e perseguindo uma pessoa. E essa pessoa parece muito nova. Pelo que parecia, ele era uma figura conhecida, entre aspas, pelas ruas de Doncaster. A gente vai entrar um pouco no campo da especulação aqui, porque nada disso é um fato confirmado, são só palavras e relatos de pessoas. Mas algumas pessoas que são supostamente de Doncaster já tiveram contato com esse ser andando por aí. Assim como um jornal foi encontrado em um arquivo de informações e jornais antigos, falando há muito tempo atrás já em Doncaster sobre um indivíduo que andava com roupas extremamente curtos e saltos ridiculamente altos pela rua. Isso tudo são informações compiladas de pessoas que deram seus relatos. Nada disso é muito verificado. Até o momento que eu tô fazendo esse vídeo, existe uma investigação policial acerca de David Alton. Mas até o momento nada foi divulgado ou falado se ele foi parado ou preso, ou se eles encontraram alguma coisa mais séria ainda sobre ele. Ele é uma pessoa potencialmente perigosa que, ao que tudo indica, tá solto até agora. Em 1989, uma mulher, depois de fazer suas compras em uma loja de conveniência e se dirigir ao seu carro num estacionamento nos Estados Unidos da América, encontrou uma Polaroid largada no chão. E a Polaroid continha essa foto aqui. Essa foto bizarra de uma mulher amarrada com o que parece ser um garoto no fundo foi encontrada largada no meio de um estacionamento completamente normal, com absolutamente zero sinais de atividade humana no lugar. A moça que encontrou essa foto disse que ela estava no mesmo lugar que antes estava uma van estacionada, e quando ela voltou depois das suas compras, a van tinha sumido e a foto estava no lugar. Essa foto rodou muito o mundo quando ela foi encontrada na época. A mulher que encontrou essa foto logo denunciou para a polícia e a Polaroid depois acabou na mídia, o que deu muita atenção pra ela na década. Até porque a foto em si é bem perturbadora. Ela era esse retrato de um crime sendo cometido que ninguém sabia nada sobre e que estava simplesmente largado em um lugar tão comum quanto um estacionamento de uma loja de conveniências. Parecia uma cena para instigar pessoas a irem atrás de descobrir, a ir atrás de entender que crime foi cometido e quem são essas pessoas na foto. E não demorou muito para isso acontecer, na verdade, e logo um nome foi linkado a essa mulher da foto, Tara Calico, uma garota que foi dada como desaparecida 10 meses antes de encontrarem essa foto largada no estacionamento. Uma mensagem de um amigo de John Doyle, o padrasto dessa garota desaparecida, fala para ele que uma foto de uma garota amordaçada que parecia muito Tara Calico foi encontrada na Flórida. E o mais assustador disso é que essa foto apareceu incríveis 2.700 quilômetros de distância de onde Tara morava. A mãe dessa Tara Calico acreditou firmemente que essa era a filha dela. E essa imagem perturbadora desde então ficou linkada a esse crime do desaparecimento dessa garota por muito tempo. O bagulho bizarro dessa história é que no ano seguinte tiveram algumas atualizações e avanços sobre esse caso. Porque encontraram uma família que supostamente reconheceu o garoto que também tá nessa foto. Que falaram que era um familiar desaparecido deles chamado de Michael Henley, que tinha desaparecido em 88 enquanto caçava com seu pai. E assim que eles conseguiam algumas provas a mais que poderiam contribuir no avanço do caso, tudo caía por terra de novo, porque o FBI dizia que não tinha certeza se a garota da foto era realmente Tara Calico e os restos de Michael Henley foram encontrados no mato depois de 2 anos. E então, de novo, esse caso voltava pra estaca zero. E assim ficou por mais de 30 anos. Por mais de 30 anos essa imagem circulou por aí sem um completo silêncio acerca dela. As poucas informações que se tinham sobre Tara Calico e sobre a origem dessa imagem, nenhuma parecia dar uma pista certa sobre a resolução desse caso e o que aconteceu com essa mulher. E o que provavelmente estava aparecendo
acontecendo era sigiloso e estava guardado com a polícia. E por conta disso, por muito tempo essa imagem permaneceu como um mistério não solucionado. A misteriosa Polaroid que tinha aparecido no estacionamento e que ninguém conseguiu entender para onde foi a garota dessa foto. Ninguém sabia nada sobre a origem disso, porque esse caso veio muito antes da internet ser tão presente nas nossas vidas quanto é hoje em dia. E acima de tudo, ninguém sabia se essa garota era realmente Tara Calico. Existe muita discussão sobre a identidade dessa garota arquivada online. A mãe da Tara viveu acreditando que aquela foto era realmente da filha dela. E até o dia onde ela infelizmente faleceu, ela ainda acreditava nisso. Mas o FBI até aquela época não tinha certeza disso. E também não conseguia confirmar se era realmente ela. Existia um questionamento sobre essa foto, sobre como as mãos delas não pareciam devidamente amarradas, porque não tinham nenhuma marca de pressão que geralmente teria quando você quer amarrar uma pessoa. Desde que esse caso tomou à tona, desde que essa imagem foi encontrada até os dias de hoje, nem a garota da foto, nem o garoto da foto, nem quem tirou essa foto foram identificados. Pelo menos ao que parecia, essa garota não parecia ter muita relação com Tara Calico. Porque ao mesmo tempo que os parentes e familiares delas falavam que era ela, todos os investigadores entravam em discussão entre si, entre discordar e concordar dessa afirmação. Ambas as pessoas que foram citadas como possíveis identidades para essas pessoas nunca foram confirmadas. E assim, essa imagem permaneceu por aí por 34 anos, sem ninguém saber quem são eles. Até que uma nova descoberta foi encontrada. Primeiro, em 2019, o FBI confirmou: essa garota não é Tara Calico. Logo depois, uma ex-garota da colega desaparecida, chamada de Melinda, disse que teve todo esse tempo fazendo uma investigação particular sobre esse caso e que chegou numa conclusão que Tara tinha sido morta por garotos que ela tinha rejeitado anteriormente enquanto andava de bike pelas ruas de New Mexico, no dia que ela desapareceu. Mas como ela não era uma policial, ela não poderia fazer nada em questão de justiça a essas pessoas. Agora, pelo lado da polícia, eles identificaram um carro que, segundo eles, seguia Calico aquele dia, mas nunca chegaram a encontrar o carro nem quem dirigia ele. Em 2023, 34 anos depois do caso ter reaparecido no mundo, mais de 25 mil itens relacionados a esse caso foram arquivados, e desde então eles falaram finalmente que eles acreditam saber quem é que fez isso com Tara Calico. Mas por conta da idade desse caso, é quase impossível de se prender os culpados por esses crimes. O caso de Tara Calico é um caso que não teve justiça em diversas formas diferentes. Tara Calico, a garota que desapareceu até os dias de hoje, não recebeu justiça pelo que fizeram com ela. O outro garoto, pelo que parece, morreu e ninguém nunca foi responsabilizado por isso, porque aparentemente foi um caso de morte por exposição. E talvez a coisa mais bizarra desse caso pra mim, que foi meio que esquecido conforme ele foi evoluindo, é que foi de fato constatado pela polícia que aquela garota da foto não era Tara Calico. Então isso significa que até hoje, 35 anos depois que esse caso começou a ganhar notoriedade, continua sendo um mistério se essa Polaroid foi algo marcado ou forjado por alguém por algum motivo específico, ou se tem algum crime envolvendo essa Polaroid que foi esquecido e abandonado para sempre em cima de outro caso bizarro também. No Missouri, um estado dos Estados Unidos da América, em 2011, o mundo conheceu uma tragédia gigantesca. Um tornado de escala 5 que entrou para a história como um dos desastres naturais mais devastadores que já aconteceram no nosso planeta. O nome desse tornado ficou conhecido como Tornado de Joplin, porque ele passou exatamente em cima de Joplin, nos Estados Unidos. E pelo fato de ser 2011 que a gente tá falando aqui, e da internet já existir em peso naquela época, existe ampla documentação sobre o momento que esse tornado aconteceu e o que ele deixou de devastação. Isso aqui não é um caso bizarro ou uma história de internet, isso aqui aconteceu de verdade. Mas a forma como tudo isso daqui foi documentado na época, e todas as imagens e relatos que a gente tem desse momento, eles criam quase essa realidade alternativa onde não dá pra acreditar que o mesmo mundo que a gente vive já ficou dessa forma por 50 longos minutos. Alguns registros desse momento dá pra você se encontrar no YouTube que mostram pessoas completamente desesperadas enquanto estão no meio desse tornado de Joplin. Um exemplo muito famoso desse mostra uma gravação em primeira pessoa do que aparenta ser uma pessoa junto com várias outras em uma loja de conveniência, onde todas essas pessoas se abrigaram durante a tempestade e, por consequência, vivenciaram em primeira mão esses 50 minutos de inferno. 50 minutos do fim do mundo pra ele.
Ninguém que tava na gravação dessa loja de conveniências se machucou ou chegou a falecer. Eu acho bom mencionar isso. Mas a gravação desse momento mostra a realidade de quanto as pessoas estavam desesperadas naquele momento, temendo pela vida delas. Chega a ser uma parada de quebrar o coração você ver essas pessoas incertas sobre a segurança deles. E acima de tudo, temendo que o pior fosse acontecer. É de quebrar o coração você ouvir um pouco desse áudio, ouvir essas famílias e pessoas todas em volta dessa situação, assustadas, crianças pedindo ajuda das mães deles e falando o quanto eles se amam, porque pra muita gente que tava dentro desse vídeo, aquele provavelmente era o último momento de vida deles, e que bom que não foi. Are you okay? I'm trying, I'm like a push, I'm sorry. Dad, I'm right here. I'm trying to put less weight on him, É realmente impossível de se colocar no lugar dessas pessoas e tentar entender o que eles passaram ali. Nesse mesmo vídeo tem diversas falas do vídeo que foram transcrevidas por usuários que comentaram dentro dos vídeos e que através disso ressaltam um pouco de quão assustador esse momento deve ter sido pra todo mundo ali. As pessoas que estavam nessa loja de conveniência correram pra trás do armazém depois que os vidros da frente da loja de conveniências voaram pra fora por conta da tempestade ter chegado. E depois que ela baixou um pouco, as pessoas conseguiram efetivamente sair dali. A pessoa que gravou esse vídeo, ou outra pessoa que tava lá no momento, voltou nessa loja de conveniência depois pra poder justamente filmar o que aconteceu com aquele lugar. E se a gente mal conseguia ver as coisas através dessa tela preta, que é o máximo e a maior parte do vídeo do momento que tava passando o tornado, agora a gente consegue ver claramente a devastação que esse negócio fez. Aqui a gente consegue ver exatamente o que aconteceu nos arredores daquele lugar, na loja de conveniência que eles estavam se protegendo. Esse é o poder de um tornado. A parada interessante sobre a documentação de uma parada tão gigante e real como essa é que existem diversos outros pontos de vista sobre ela. Existe uma coletânea de vídeos sobre o acontecimento do tornado de Joplin de 2011, todos eles mostrando um pouco de quão bizarro, poderoso e gigantesco foi esse evento e quantas formas diferentes eles impactaram pessoas enquanto ele estava acontecendo. Dá pra você ver famílias passando por essa mesma situação de incerteza das pessoas na loja de conveniência. São mais histórias, mais perspectivas desse acontecimento bizarro que assolou o nosso mundo um dia. Eu pessoalmente depois fiquei um tempo atracado nesses vídeos de tornado depois de um tempo. Eu acho que pela falta de compreensão de como um evento tão gigante como esse acontece, porque vivendo onde a gente vive, esse tipo de coisa não acontece e acaba virando um retrato bizarro e real sobre quão poderosa e destrutiva a natureza consegue ser e quanto ela pode pegar a sociedade e simplesmente virar de ponta cabeça de uma hora para outra. O tornado de Joplin é um desastre real e por mais que eu não tenha mostrado nenhum caso onde isso realmente aconteceu, nesse dia isso com certeza aconteceu. E tudo que a gente pode hoje em dia é olhar para trás nesse momento bizarro que aconteceu no nosso mundo. O que todas essas histórias têm em comum e que fazem elas serem interessantes de você se discutir e contar por aí é que todas elas são histórias reais. Eu acredito que a melhor forma de você se fazer terror, entre aspas, é falando sobre coisas e acontecimentos reais, coisas que estão dentro da nossa perspectiva de realidade. E isso é porque, às vezes, o maior inimigo que a gente pode ter dentro do mundo, ou o maior inimigo e o maior perigo que pode se existir para um ser humano, é outro ser humano. Muito mais assustador do que um monstro de ficção, é um monstro de verdade. Um ser humano que é considerado pela nossa sociedade um monstro. Essas histórias que eu contei carregam, claro, seu grau de realidade. Todas elas são reais, ou pelo menos aparentam ser reais. E todas elas destacam pra mim o quanto uma mente perturbada ou um ser humano vil é muito mais assustador do que qualquer monstro e coisa que eu já vi consumindo qualquer tipo de mídia. Bons sonhos.